Santa Cruz é um extenso e populoso bairro da zona oeste do município do Rio de Janeiro, o mais distante da região central do Rio. Entre as várias comunidades, destaca-se o Cesarão, nome popular do conjunto habitacional Otacílio Câmara. Um conjunto habitacional que teve seu início de construção no final da década de 1970 e início dos anos 80. Construído pela Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro, SEAB, e conhecido popularmente como Cesarão, como uma analogia à grande construção à beira da Avenida Cesário de Melo. Seus moradores vieram de diversos lugares do Rio de Janeiro, cada um trazendo sua cultura e seu jeito de ser. Hoje, o Cesarão tem mais de 80 mil habitantes. Sejam bem-vindos ao CUT na TV. Retribuindo o que aprendeu e inserindo jovens na arte do esporte e educação, driblando a presença de conflitos armados, os constantes embates entre polícia e grupos criminosos, a precariedade de serviços públicos, entre outros aspectos que contextualizam um cenário de vulnerabilidade social. O convidado de hoje é um ex-jogador de basquete que vem atuando há 14 anos como idealizador e principal executor do projeto Cultura na Sexta na comunidade do Cesarão. Ele entende a importância do esporte e da educação nas vidas de crianças e adolescentes. Hoje é referência de liderança na Zona Oeste por sua atuação social transformadora e potente, tendo sido reconhecido em 2015 com a Medalha de Mérito Pedro Ernesto, concebida pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos conversar com o ex-atleta e professor Wanderson Jeremias, mais conhecido como WG Brasil. Prazer te ter aqui. Obrigada pela oportunidade aí, Neide. Maravilha. WG, você tem uma história incrível, né? Mais de 20 anos de basquete, sim, né? Sim. São o quê? 25 anos de basquete? É, por aí, né? Não vamos dar muita referência, não, senão o nego descobre minha idade. Pois então, é. Vamos manter assim, vamos botar nos 25 anos. 25 anos. E tudo começou com um bilhete, foi isso? Isso, eu estou te falando. A gente começou com um jornal no chão, né? Eu não tinha muita noção do esporte, mas comecei a me envolver cada vez mais quando eu participei no Colégio Delta. E para poder chegar lá, eu saí de um colégio municipal para um colégio particular, né? Todo o choque daquela realidade, que era uma realidade muito difícil para mim, até porque a família não tinha condições de poder fazer. Então eu vi um papel no chão, peguei o jornal e vi lá um anúncio falando sobre as bolsas para atleta. E aí eu me auto-intitulei jogador de basquete sem saber jogar. E aí eu cheguei lá, mas fiz vários esportes, né? Fiz atletismo, fiz vôlei, fiz handball. E o que eu queria dizer, quando eu cheguei lá na sede do
do colégio, ficava uma secretaria especial para quem eram os atletas, para poder pegar a bolsa, selecionar e tudo isso. E quando eu cheguei, eu já estava com 13 para 14 anos, e aí eu quase bati com a cabeça no teto, e o cara falou, pô, tu veio pro basquete, né? Eu estufei o peito, né? Claro que vem! Sou jogador de basquete. Não sabia nem arremessar e quicar a bola direito. E aí foi o meu início a isso. Eu sempre falo isso e converso muito, que foi o meu anjo salvador. Porque logo assim eu encontrei um amigo que era arquiteto, mas gostava muito de basquete. Eu encontrei ele num ônibus chamado Paulo Adão, e ele, como era perto de casa, onde ele morava, e ele tinha um grupo lá que fazia muito basquete e se mobilizava para sair da comunidade, foi aí que começou a minha história, porque ali eu vi como entender o basquete, e aí eu vi como ele poderia ajudar muita gente se a gente conseguir, sempre como eu falo, unir esporte, cultura e educação. Acho que começou a minha caminhada nessa forma, assim, dentro do basquete. E aí você uniu, né? Trouxe essa sua referência, esse amor ao esporte, sim. com essas questões sociais transformadoras, né? Claro. Que já mobiliza vários e vários jovens lá na comunidade Cesarão. Sim, sim. Isso? Hoje ano passado a gente teve uma média de 86 jovens aí dentro do projeto, mas eu já tive quase 200, mas sinceramente eu não consigo, a gente não consegue atender todos com a qualidade que a gente queria. Então preferi diminuir, né? Diminuir um pouco para poder fazer, porque o projeto em si é um pouco da minha história de vida, né? Então acho que como eu quero ser tratado é como eu trato o projeto. Como eu quero que a coisa aconteça, é como eu faço para o projeto. E não só eu, como hoje tem uma gama de voluntários que estão lá se dedicando e ajudando o projeto a acontecer. E o que eu quero dizer é que se eu não tivesse me voltado cada vez mais para o esporte, para a educação e para a cultura, hoje certamente, Neide, eu não estaria conversando com você aqui. Eu estaria com uma outra mente, com uma outra visão de mundo. Eu acho que foi fundamental nessa minha história ter todo um contato com o esporte, com a cultura e a educação. A partir desse bilhete, a partir de estar nesse colégio, a partir de fazer essas coisas, eu pude abrir um mundo, né? Pude ver outras coisas, pude ver as coisas acontecer, e isso deu uma oportunidade de eu me lançar fora da própria comunidade. Primeiro para ir para o centro de Santa Cruz, que já era muito difícil, eu tinha que às vezes ir andando, porque sem dinheiro de passagem para poder estar. Os primeiros desafios era poder sair do Cesarão e chegar até o Colégio Delta. Já era um desafio, porque aí você chega lá e às vezes não tem aquela merenda, não tem aquela refeição, não tem o dinheiro de passagem, vê aquele pessoal, todo mundo com um mundo totalmente diferente, porque era um colégio particular, né? Um mundo que a gente que é de comunidade às vezes não tá em contato direto, né, que eu posso dizer assim. Acho que foi os primeiros desafios e foi aquilo que foi fazendo cada vez mais criar e encontrar referências, caminhos para poder sair. E isso, por isso que eu entendo bem hoje a adolescência e a criançada. Por isso que eu acho que você voltou para o lado social, assim, você teve o seu momento de jogador, mas essa questão social sempre ficou latente para você? Sempre ficou latente por causa da história de vida, né? Por causa da vivência, porque, eu fui lá para o Cesarão por causa que meus pais faleceram, então tive que morar com meu avô, e dentro desse período eu me envolvi com várias coisas, fiz muitas coisas erradas. Tive muito contato com todas as drogas lícitas e ilícitas, mas o que foi a salvação foi poder estar dentro, jogando, estar praticando o esporte. Então, hoje a gente consegue entender a partir dessa vivência, a partir desse contato. Então, acho que o social veio dentro disso também, veio dentro de que poder fazer uma transformação e então mostrar, há um caminho que você precisa trilhar e não precisa pegar em arma. E aí tem a questão da referência, né? Os meninos olham para você e os olhos brilham, falam, eu quero ser um WG. Como é que você se sente nesse local, nesse lugar, nessa posição de referência? Bom, eu acho que eu coloco sempre o colégio, eu boto sempre o projeto como referência. Eu acho que eles precisam entender que é um conjunto de coisas, não é só o WG, porque o ser humano falha muito. E aí, por mais que eu tenha uma referência, por mais que eu mostre o caminho, eu coloco eles que sempre... Eles podem ser
um outro referencial. Daqui para frente eles vão poder fazer essa mudança, vão poder fazer esse olhar que hoje a comunidade tem voltado para o projeto Cultura na Sexta, tem voltado para o WG, pode ser para cada um deles, de diferentes áreas. Eles não precisam estar somente jogando basquete, fazendo poesia, como é que a gente faz lá. Eles podem estar atuando em qualquer área, que eles podem também ser um referencial dentro da comunidade, um referencial positivo para ela. E para quem não conhece exatamente o projeto, como é que ele funciona? Como é que você linkou a questão da bola e a caneta? Isso aí. Então vamos lá. Aí eu tenho que contar um pouquinho da história do projeto. Desde 2005 eu fiz muita coisa fora do Cesarão, fora de Santa Cruz. Tive a oportunidade de jogar em vários lugares, principalmente dentro da Liga Urbana de Basquete. Acho que foi um referencial cultural, artístico e social que pôde me dar essa gama. Tive também contato muito com a Central Única das Favelas, fazendo um basquete lá também. Só que eu tinha que desenvolver alguma coisa dentro da comunidade. Eu era muito cobrado por as pessoas falar, pô, você vai para outros lugares, viaja, faz muita coisa. Por que a gente não faz um projeto aqui? Mas só que, pô, eu tinha muito medo de fazer alguma coisa sem grana. Porque eu achava que, pô, você sem dinheiro, você não consegue fazer nada. E aí, em 2005, eu falei, bom, eu tinha uma bola, 5 crianças. Eu conhecia muita criança na comunidade, comecei a chamar eles lá e falei, pô, tem um tempo livre aqui, então de toda segunda-feira, toda segunda e quinta-feira eu vou estar aqui com eles aqui, esse era o meu compromisso para com eles estar lá e ensinar um pouco que eu sei. E poderia ser cuspe em distância, poderia ser voleibol, poderia ser handball e poderia ser o basquete. E o basquete para mim era o que mais me aproximava e o que eu mais tinha contato para poder fazer. Então, eu comecei com 5 crianças, aí essas 5 passaram para 10, 20, 30, até o ponto de chegar aquelas 200 que eu falei para você, que era a minha loucura, que eu ficava lá. E aí, o que aconteceu muito, né? Eu comecei a me envolver muito com os problemas da comunidade. Eu tinha meus problemas, tinha minhas vivências, mas eu não sabia o que o outro estava vivendo. Então, a partir disso, eu comecei a me envolver. A partir do basquete, eu comecei a tirar eles da própria comunidade e apresentar um outro lugar para eles. Era igual aquele mito de Platão, né? No mito da caverna, que a gente pega o pessoal que está lá, que está vendo as sombras, e leva para um outro lugar, e quando você volta com eles para lá, eles já não querem mais ficar naquele espaço. Que descobriram outra coisa. Descobriram outra coisa. Então, isso para mim era o que aconteceu na minha vida, e eu que começo a pensar no projeto Cultura na Sexta assim. Não somente o esporte em si, não somente o basquete, a gente visar o alto rendimento, que eu acho que é muito legal. Aqueles que têm aptidão para isso, vai ter total respaldo para poder fazer alguma coisa, para poder abrir o caminho para ele. Mas o que eu penso também é aquele que não tem fora do padrão. O que é gordo, o que é baixo, o que é cabeludo, o que às vezes tem um membro amputado, às vezes é cadeirante, às vezes é surdo e mudo. Esses daí também precisam estar junto com a gente. E esses também participam do projeto. De N formas, a gente procura integrar todo mundo. A gente não faz um time só de cadeirante, a gente não faz um time só de surdo e mudo, a gente não faz só um time dos mais altos ou os mais baixos, a gente faz um time de integrado. Então, acho que o Cultura na Sexta começou mais ou menos assim. E eu precisava dialogar com eles, né? A gente sempre, ao longo do tempo que eu fui me formando dentro da faculdade, então eu fui começando a entender esse processo. Mas antes eu não tinha isso, quando eu comecei. Então, segura mais um pouquinho aí, porque eu sei que tem história, tem mais coisa para contar, tem poesia, tem bola que roda aqui na caneta, no dedo, que você já vai ver logo depois do nosso intervalo. Até já! Hoje estamos conversando com o ex-atleta e professor Wanderson Jeremias, mais conhecido como WG. Isso aí, estamos aí. WG, a gente terminou, né, o primeiro bloco falando dessa sua trajetória, da união da caneta com a bola. Isso. E aí você contou aí um pouco pra gente, ficou faltando o lado da poesia. Isso. Em 2009 eu levei as crianças para poder fazer a abertura do Rally Globetrotter no Brasil. Levei 10 crianças para poder fazer essa abertura. Quando eu cheguei lá nessa abertura, eu comecei a entregar, Neide, um texto para eles. Comecei a falar um pouco, contar um pouco da comunidade, contar um pouco do que eles estão vivenciando e acontecendo. E aí, o que aconteceu? As crianças não quiseram ler.
Neide, a gente tomei um susto com crianças com 13, 14 anos, que já tinham ido lá no Maracanãzinho, não era um medo de estar lá no Maracanãzinho. Eles já tinham lá, já tinham feito alguma coisa, e eu entregava um texto achando que eles sabiam ler. E mais uma coisa, a partir de 5 anos fazendo isso com o projeto, eu descobri que criança com 13, 14 anos não sabiam ler. É um problema. Era um problema. Então, eu vou ser sincero, a gente teve aquele problema da aprovação automática, aquelas coisas todas, as crianças das comunidades ficaram muito prejudicadas. E acho que eu comecei a tentar solucionar isso da minha forma para poder ajudar dentro do projeto. Comecei a conversar com as diretoras e amigas, e eu tinha uma amiga que a gente trocava muito livro, poesia, chamada Vânia Moraes. Ela começou a vir no Cesarão para poder começar a movimentar e fazer isso. Era tipo uma aula de reforço, mas não era reforço. Não era reforço. Era para eles aprenderem. Isso, a leitura, eles poderem ler mais, ter mais contato e também pegar. Por quê? A turma que eu tinha lá era uma turma que era o pessoal do CEP, era uma turma que tirava o cabelo do pessoal lá, né? A diretoria ficava assim, ó, entrega essa turma pro WG e ele dá um jeito aí. Então a gente começou a desenvolver. Só que o que acontece, Neide? A gente tirava eles da quadra, terminava o basquete e ia para a sala de aula com eles para poder desenvolver a poesia. Só que, pô, eles não quiseram. Então, crianças que eu tinha com 11, 12, 13 anos e aquele montante de 100, quase 200 crianças, eu só ficava com 10. Porque na hora que era para poder levar eles para poder fazer o reforço, eles não queriam. Não queriam, dava desculpa, né? Aí como é que você solucionou isso? Sim, eu comecei a trazer dentro da quadra e a gente começou a um ler poesia e o outro fazer o basquete freestyle. E aí começou a fazer a sacada, porque a gente sempre fez muito basquete freestyle. Sempre fez muita de uma coisa divertida, de um referencial, e sempre fazendo isso, a gente começou a unir o basquete juntamente com a poesia e se tornou o ponto da palavra. Aí que a coisa pegou o jeito, né? Sim. E quais são os seus referenciais para isso, para trazer? Você se inspirou em alguém ou isso? Cara, a minha trajetória de vida passou por vários lugares. Então, ter aquele referencial do Paulo Adão, ter o referencial do Colégio Delta, e principalmente ter o referencial da LUB, da Liga Urbana, onde a gente passou e teve muita coisa acontecendo lá, foi para mim um grande salto de poder ver o que acontece fora da comunidade, o que acontece fora do nosso ambiente, que pode ser trazido, que pode ser peneirado e trazer para dentro da comunidade. Eu acho que a Liga Urbana foi um diferencial. Maravilha! E a gente já vai ver também aqui um vídeo, mas antes eu falei que a gente ia ver a bola e a caneta. Vamos mostrar, gente! E aí, como é que a gente faz lá, ó? Vamos mostrar como é que a gente faz? A bola? Ó, diretor, não precisa ficar preocupado que a gente não vai quebrar o vidro, nem o tablet. E aí, Neide, eu vou botar para você e vou dizer assim, ó. A bola representa o esporte e a caneta representa educação, arte e cultura. E quando a gente diz isso, Neide, a gente diz, olha, não adianta só o WG fazer isso. E a gente acredita que qualquer um também pode fazer essa união de esporte, cultura e educação. E dizer para você, olha só, o mundo é muito maior para você. E diz, ó, a gente tira onda e manda muito. Caraca, muito tirei bem, onda! Muito bem. Dizer para você... É isso, a caneta e a bola girando, fazendo o mundo girar cada dia mais, olha, com de certeza. Irmão para irmão. Com certeza. Integração total. Sim. E aí a gente fez assim, ó. Vou deixar o Filó, nossos amigos loucos, e dizer assim, ó. O basquete, a poesia é minha vida, neguinho. Na quadra, no palco ou aqui no cortine, eu mostro o sentimento que ele tem. Faço mostrar na criança e nos amigos. Essa é a minha vida também. Na mente de quem nunca viu, que isso? Esse negão com mais de 2 metros é quem? Pergunta aos veteranos da rua que tu viu e a influência do te vem. Respeito pelos tocos e jogos em cada rinha. Joelho rachado e banana no almoço que a minha mochila continha. Se eu sou barrado em algumas ligas, não me engano, não me rendo, eu monto a minha. Invisto em basquete com cultura e educação. E aí, Neide, a minha mente fica louca quando eu escuto com respeito aqui com o Cultine o esporte, cultura e educação. Arrasou! Tamo junto! Sempre. A gente acreditar aí como a gente consegue fazer a transformação e poder fazer a inspiração para que outros tomem nosso lugar à frente e possa cada vez mais multiplicar
as ações aí. É isso. É WG que canta, que joga, que fala, super articulado. E a gente vai ver isso agora. Com a gente certeza. tem aqui um videozinho pra você, olha. Vamos lá, dá um play. Muito bom, hein? Poder representar e ver um pouco dessa molecada aí movimentando, fazendo um barulho. Eu acho que a gente tem que falar um pouco mais da onde isso começou, né? Há muito tempo atrás, através da LUB, né, cara? A Liga Urbana de Basquete. LUB, basquete de rua, essa parada, a rua virou quadra. Vez que a bola passa na tabela. LUB! Aqui em Vigário não tem otário. Tchau, Ivo. Olha. LUB, basquete de rua, essa parada, a rua virou quadra. A LUB, pra mim, é oportunidade. Uma visão melhor para as crianças de rua. A LUB veio mostrar disciplina pra galera. E a LUB não é só a parte técnica, é a questão do comportamento, do envolvimento com a família. Porque isso incentiva elas a correr atrás, a fazer um esporte, a fazer a coisa certa. LUB, basquete de rua, essa parada, a rua virou quadra. LUB, basquete de rua, essa parada, a rua virou quadra. Basquete de verdade é basquete de rua. Que não fique só aqui, que hoje é o primeiro dia, é a primeira apresentação, mas que acho que vai crescer muito mais e vai tomar uma grande proporção que vai trazer desde aquele pequeno lá de rua, desde aquele lá do apartamento da Zona Sul, todo mundo junto, fechando aí. Lauer em Vigário geral, olha só que beleza. LUB, basquete de rua, essa parada, a rua virou quadra. Aí é essa parada, a Isso rua aí. virou quadra. A rua virou quadra. É. Que legal. Muitas histórias dessa época da Com LUB. certeza, com certeza. Eu posso dizer uma que me marcou profundamente. É ter a oportunidade de poder viajar o Brasil e conhecer outros lugares, mas principalmente aqui dentro do Rio de Janeiro, dentro do espaço do INCA, para mim foi a que mais me marcou, porque me deu um referencial, né? A gente achava que os nossos problemas são os maiores do mundo. E quando você conhece e vê crianças naquele estágio e vê crianças debilitadas pedindo por um sorriso, pedindo por um abraço, pedindo por um apoio, para mim acho que foi fundamental poder ter esse contato. Isso eu tive esse primeiro contato assim direto é quando a LUB pôde fazer essas apresentações e pôde estar dentro do INCA, para mim foi fundamental. Acho que para mim mudou uma história de vida que eu achava que eu devia, que alguém me devia alguma coisa. Não deve nada. Acho que a gente precisa sempre dar uma passadinha nos hospitais, dar uma passadinha nos presídios, dar uma passadinha nas comunidades, para ver o quanto da nossa vida, o quanto que a gente consegue, que a gente é abençoado e não sabe. Abençoado também são, né, os meninos que Isso. recebem todo esse seu conhecimento, a sua vontade, a sua arte também, né, que para mim também a gente fala, né, basquete de rua, né, mas basquete é arte, né, muito artístico isso. Pô, acho que a gente foi muitas vezes... em alguns pontos a gente tentaram segregar a gente e a gente não parou, a gente virou resistência. Eu acho que o basquete de rua para mim é uma forma não só de esporte, mas como uma expressão de vida. A gente é resistência, a gente é atitude, é onde falam que a gente não pode, não consegue, não vai chegar. O basquete, o esporte vai conseguir fazer isso. Vai conseguir mostrar para você que você pode, que você tem valor, que você pode abrir seus caminhos, que você tem a capacidade de fazer a mudança. Aonde você quer chegar com o basquete, com o projeto social? Hoje aqui, eu pensando no Cultura na Sexta em si, eu quero criar um centro de excelência. Para mim é fundamental, dentro do Cesarão mesmo, está estruturado, né? Hoje a gente infelizmente não consegue apoios ainda, né? Eu não penso um projeto daqui a 3 meses, eu penso sempre para um mês,
porque é os recursos que a gente consegue. Mas o que eu penso também é colocar um centro de excelência ali no Cesarão de Santa Cruz. Mas um centro de excelência que eu digo não só na área esportiva, mas também na área educacional. A gente pegar uma estrutura onde é que a gente possa oferecer, desde da criança até a mãe, os pais, colocar eles um pouco interno também dentro desses espaços, deixar eles para poder vivenciar várias coisas. Eu quero colocar lá dentro do Cesarão até a aula de mandarim, se puder, dentro desse espaço de referência. E isso que é legal e é bom também para quem não conhece, não sabe muito bem a geografia do Rio de Janeiro, né? Cesarão fica lá em Santa Cruz. Sim, a quase 90 quilômetros, né, do centro da cidade. Exatamente. Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde está fora do cartão postal, está fora da grande mídia. Então a gente precisa sempre falar e pontuar que isso também faz parte do Rio. A gente vai até Sepitiba. Então precisa entender toda essa geografia, o quanto é difícil da gente poder se locomover para estar em outros lugares, para estar fazendo alguma coisa. Então por isso que é difícil você também pontuar alguns garotos que a gente começou e deu encaminhamento para alguns clubes para poder continuar. Porque às vezes são 3, 4 passagens que o pai, a mãe, o avô, o responsável não tem. Não tem. Olha, o que eu posso falar é obrigada, é gratidão. Agradeço, muito obrigada, esse momento muito mágico, Sim. ter você aqui, uma pessoa que eu admiro, respeito profundamente. Obrigado. Sucesso e Ótimo. tudo de bom lá pro projeto. Pra gente, é isso. Valeu, gente, obrigada. Eu sempre me emociono com esse programa, não tem jeito, são pessoas assim que deixam o coração e levam as lágrimas. Mas hoje eu conversei com o ex-atleta e professor Wanderson Jeremias, mais conhecido como WG. E para rever essa entrevista e todas as outras, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou www.cultne.com.br. Obrigada pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos juntinhos mais uma vez. Cultne é que fortalece a arte negra do Brasil.